Olá, pessoal! Meu nome é Lorena Macário, eu sou graduanda do curso de Pedagogia e hoje eu, juntamente com a minha equipe, estamos produzindo esse vídeo para explicar um pouquinho do que é análise combinatória e probabilidade. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir desmistificar essa ideia de que esses assuntos são difíceis, de que a gente não consegue entender, porque matemática com estudo e dedicação é sim uma matéria maravilhosa e de fácil compreensão. Então, eu vou começar explicando um pouquinho sobre o conceito de probabilidade, para depois a gente partir para os exemplos. Então, probabilidade é o estudo sobre experimentos que, mesmo realizados em condições bastante parecidas, apresentam resultados que não são possíveis de prever. Então, quando a gente pensa em probabilidade, a gente pensa nas chances de algo acontecer. Por exemplo, se eu paro para imaginar quais as chances de chover nesse fim de semana, aí eu vou quantificar essas chances. Se eu penso em um evento que não tem nenhuma possibilidade de acontecer, esse evento vai ter 0% de chances de ocorrer. Por outro lado, se eu penso em um evento que com certeza irá acontecer, esse evento tem 100% de chances de acontecer. Vamos pensar então em um dado. O dado tem 6 faces, né? De 1 a 6. Então, qual a probabilidade de eu jogar o dado e cair o número 7, por exemplo? 0%. Nunca vai cair o número 7. Mas se eu pensar, qual a probabilidade de eu jogar o dado e cair um número natural? Então, essa chance é de 100%, porque o dado é composto em 100% por números naturais, que é de 1 a 6. Eu sou Marília, estou aqui para mostrar para vocês um exemplo de como calcular a probabilidade. Eu tenho aqui em minhas mãos um dado. Esse dado contém 6 lados, ok? Pronto. Sabemos que esse dado é composto de 6 lados. Agora eu estou curiosa para saber qual face vai ficar para cima quando eu jogá-lo. Para isso eu preciso calcular duas coisas. Uma delas, eu preciso saber o espaço amostral, que é o conjunto de todos os resultados possíveis. Nesse caso, como o dado tem apenas 6 lados, eu vou ter apenas 1, 2, 3, 4, 5, 6. No caso, 6 resultados possíveis. E para calcular isso, eu uso n, abre parênteses, fecha parênteses, é igual a 6. Que no caso o espaço amostral é 6. O outro que eu preciso é do evento, que é um subconjunto de S. Aqui, como evento 1, eu tenho quais são as minhas possibilidades de ocorrer a face par. Nesse caso, E1 é igual a 2, 4, 6, que são meus números pares que tem no dado. Aí eu boto vírgula, NE1 é igual a 3, que são minhas 3 possibilidades de adquirir um número par. E2, de ocorrer a face 5. E2 é igual a 5. NE2 é igual a 1, que é minha única chance de ocorrer, já que só tem apenas um número 5 aqui no meu dado. E de ocorrer a face ímpar, eu boto E3 é igual a 1, 3, 5. N é igual a 3, que é igual a 3. As minhas chances de cair um número ímpar é 3 de 6, da mesma forma que cai o número par é 3 de 6. Olá! No vídeo anterior, vocês aprenderam sobre o que é probabilidade. Agora, eu vou explicar para vocês sobre a análise combinatória. A análise combinatória é a parte da matemática que estuda métodos e técnicas, que permitem resolver problemas relacionados à contagem. Muito utilizada nos estudos sobre probabilidade, ela faz a análise das possibilidades e combinações possíveis entre um conjunto de elementos. Na análise combinatória, existe o PFC, que é o princípio fundamental da contagem.
e também é chamado de princípio multiplicativo. O PFC multiplica-se o número de opções entre as escolhas que lhe são apresentadas. Existem 3 tipos de análise combinatórias. Esses 3 tipos de análise são chamados de agrupamentos. Esses agrupamentos são os arranjos, as combinações e as permutações. Nos arranjos, os agrupamentos dos elementos dependem da ordem e da natureza do mesmo. Já as permutações são agrupamentos ordenados, onde o número de elementos do agrupamento é igual ao número de elementos disponíveis. Neste caso, podemos observar que a permutação é um caso especial do arranjo. Quando o número de elementos é igual ao número de agrupamentos, desta maneira, o denominador na forma do arranjo é igual a 1 na permutação. Já as combinações, elas são subconjuntos onde a ordem dos elementos não é importante, mas são caracterizadas pela natureza dos mesmos. Bom, a análise combinatória serve para fazer contagens de forma simplificada. Vamos supor que tenha uma fila com 3 pessoas. A pessoa A, a pessoa B e a pessoa C. Estando nessa fila 3 pessoas, a pessoa A, B e C, a pessoa A, consequentemente, por ser a primeira a chegar, será a primeira pessoa a ser atendida. A pessoa B será a segunda pessoa a ser atendida e a pessoa C, consequentemente, será a última. Agora vamos pensar, com essa quantidade de pessoas, 3 pessoas em uma fila, quantas filas diferentes a gente pode formar? Podemos ter essa primeira fila, como eu já havia colocado aqui. A segunda fila poderia ser a pessoa A, sendo o primeiro a ser atendido, em seguida a pessoa C e em terceiro a pessoa B. Podemos colocar também a pessoa B, sendo o primeiro a ser atendido, em seguida a pessoa A e logo depois a pessoa C. Podemos colocar também a pessoa B, pessoa C e pessoa A, colocar pessoa C, pessoa A e pessoa B, e por último, colocar a pessoa C, a pessoa B e a pessoa A. Então, através dessa quantidade de pessoas, que são apenas 3 pessoas em uma fila, podemos colocar essas mesmas pessoas em 6 ordens diferentes, formando assim 6 filas diferentes com as mesmas quantidades de pessoas. Então, através da análise combinatória, é possível chegar a um resultado de forma mais rápida e simplificada, não precisando fazer esse cálculo colocando uma pessoa de cada vez para verificar quantas possibilidades podem ser criadas em uma fila. Olá! No vídeo anterior, vocês aprenderam sobre análise combinatória. Viram que existem 3 tipos básicos para agrupar os elementos, sendo eles arranjo, combinação e permutação, e que todos eles necessitam utilizar o fatorial, ou seja, um número natural que seja maior ou igual a 2. Então, eu vou trazer para vocês alguns exemplos simples para que a gente possa solucionar utilizando esses 3 tipos de análise combinatória. Antes, eu vou deixar aqui para que vocês possam relembrar o fatorial. Para solucionarmos os exemplos a seguir sobre os tipos de análise combinatória, vamos utilizar os princípios multiplicativos. Então, segue a pergunta. Bom, o primeiro exemplo a ser solucionado vai ser sobre arranjo. A primeira questão diz
que na sala de Isa e Maria tem 20 cadeiras disponíveis. E de quantos modos elas podem se sentar? Bom, como foi dito anteriormente, nós vamos utilizar para solucionar os problemas os princípios multiplicativos, que nada mais é que tracinho vezes tracinho. Sendo assim, vamos solucionar com tracinho primeira pessoa. A primeira pessoa tem disponível 20 lugares para sentar, vezes tracinho segunda pessoa. Sendo assim, a segunda pessoa tem disponível um lugar a menos, então 19 lugares para se sentar. E agora o que a gente faz? Soluciona o produto. 19 vezes 2, que é igual a 38, e acrescenta o zero. Sendo assim, Isa e Maria têm 380 modos para se sentar nas cadeiras que tem disponível em sua sala. A segunda questão, ainda no exemplo de arranjo, diz no anunciado que na sala de aula ela tem 3 portas. Uma porta, 2 portas, 3 portas. Então, eles perguntam de quantas maneiras essa porta pode estar aberta. Vamos para as possibilidades. A porta 1, a porta 2 e a porta 3. Ela pode estar aberta, ela pode estar na porta 2 fechada e na porta 3 ela pode estar aberta. Como também a porta 1 pode estar fechada, a porta 2 pode estar aberta e a porta 3 pode estar fechada. Como nós vamos fazer esse cálculo? Simples, usando o tracinho, que são os princípios multiplicativos. Tracinho, porta 1 e tracinho, porta 2 e tracinho, porta 3. Existem 2 possibilidades das portas estarem abertas. Então, porta 1, dou 2 possibilidades, porta 3, 2 possibilidades, ou porta 2, 2 possibilidades e porta 3, 2 possibilidades. E agora o que a gente faz? Soluciona os produtos. 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2, 8. Então, existem 8 maneiras dessas portas estarem abertas. Porém, existe também a possibilidade da porta estar aberta, fechada, aberta ou fechada, aberta, fechada ou fechada, fechada, fechada. Só que no anunciado eles perguntam de quantas maneiras elas podem estar abertas. Então, o que a gente faz quando todas as portas estão fechadas? Nós descartamos essa possibilidade. Então, descartando uma das possibilidades, a gente vai pegar este 8 e diminuir por uma das possibilidades. Então, existem 7 maneiras dessas portas estarem abertas. O próximo exemplo a ser solucionado, ainda com os princípios multiplicativos, será a permutação. A questão diz: de quantos modos 5 pessoas podem ser fotografadas em um sofá de 5 lugares? O que vamos fazer? Primeira coisa que devemos é observar, fazendo um teste nessas pessoas e ver se elas, trocando de lugar, vão ser modos distintos ou não. Então, sentou-se no sofá Bia, Ana, Júlia, Luísa e Carla. Agora, o que nós devemos fazer é trocar essas pessoas de lugar. Vamos mudar, então, Carla e Bia. Então, sentou
Carla. Trocamos de lugar e iremos observar as fotos e vemos que elas não são idênticas, então elas são distintas. Sendo assim, vamos solucionar. Temos 5 pessoas em pé. Como vamos fazer? Tracinho, ponto, tracinho, 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 tracinho. Se temos 5 pessoas em pé, a primeira pessoa ocupar o lugar, nós iremos colocar 5 após 4. E agora é só solucionarmos o produto, multiplicando, que dá 120. Sendo assim, elas têm 120 modos para sentar. A prova era melhor usar a forma, que é P igual. Pode usar? Pode. Assim seriam 5 elementos e inúmeras formas para resolver. Então, vamos finalizar o nosso vídeo com combinação. Esse será o único que nós iremos utilizar a fórmula. A questão diz: quantos trios podemos obter dispondo de 5 pessoas? Então, suponho que eu escolho um trio composto por Ana, Bia e Carla. Vamos dar uma mudada, mas eu já mudei. Ficou então Carla, Bia e Ana. Mas se vocês observarem, não mudamos o trio, apenas trocamos as pessoas de posições. E na combinação nós não podemos usar a repetição. Então o que a gente vai fazer? Vamos eliminar este trio e substituir uma dessas pessoas por outra. Dizemos que fica Ana, Bia e Érica. Então aí nós temos um trio distinto. Vamos resolver esta 2 e 3 trios, que é igual a 5 fatorial sobre 3 fatorial. Aqui no P nós temos 3 menos 5, que é igual a 2 fatorial. Esfaleramos o 5, então fica 5 vezes 4 vezes 3 e paramos aqui. Por quê? Porque nós iremos eliminar esses 3. E aqui o que nós iremos fazer? 5 vezes 4 é igual a 20. 2 vezes 1 é igual a 2 e temos 20 sobre 2. 20 sobre 2 é igual a 10. Então, a gente tem 10 trios distintos.